Caro Presidente da Mesa do Congresso, caro Presidente da Comissão Política Nacional, Dr. Rui Rio, felicitar o nosso Presidente pela inequívoca vitória alcançada nas últimas diretas, ratificando assim a estratégia que a maioria dos militantes entenderam ser a melhor para o nosso partido. A forma como ganhou, o nosso partido deu-lhe um novo elan, uma pujança redobrada, acessória, para que possa efetivamente ganhar o país. O tema da nossa moção é o Alentejo, o mundo rural e a reforma do sistema eleitoral. O Baixo Alentejo, e mais concretamente o distrito de Beja, fazem parte da grande região Alentejo, que atualmente se apresenta como um território de futuro. O seu posicionamento geográfico eleva cada vez mais o valor dos seus grandes potenciais produtivos, extrativos, transformadores e turísticos. Este distrito, tantas vezes desvalorizado, apresenta um setor agrícola em expansão e mutação, gerador de riqueza e com um enorme potencial exportador. O setor turístico tem mantido um crescimento forte e consistente ao longo dos últimos anos, sendo a única região onde esse facto se verifica. Para os menos atentos, este distrito destaca-se também por estar na vanguarda do setor energético, com o atual impulso na criação de polos de produção de energias renováveis. No Alentejo e mais concretamente no Baixo Alentejo, conhecemos os nossos adversários e os seus rostos. Na nossa região não ouvimos falar, porque sentimos na pele as consequências nefastas da desertificação, do despovoamento, da falta de representação política e institucional, do desemprego e da baixa coesão social. O nosso distrito de Beja e a estratégia que queremos que se concretize no âmbito da ação política do nosso Partido Social Democrata não podiam deixar de ser a temática central da nossa moção. A reforma do sistema eleitoral. Ao longo desta década e fazendo uma análise simples dos resultados eleitorais, especialmente do crescimento dos valores da abstenção, verificamos que o afastamento dos eleitores dos atos eleitorais está a aumentar fortemente e, apesar desta realidade necessitar de uma reflexão e estudo profundos, verificamos que os partidos têm estado relativamente indiferentes ao facto dos eleitores se sentirem cada vez mais afastados dos seus eleitos. A reforma do sistema eleitoral, enunciada por todos os partidos e governos, tem sido sucessivamente adiada e esse fator tem contribuído para esse afastamento. Temos que relembrar que nos últimos atos eleitorais os dados não enganam e constatamos facilmente que, infelizmente, a maioria dos portugueses não participaram na escolha dos eleitos para o Parlamento e, dessa forma, abstêm-se na escolha do futuro para o seu país. Têm sido muitas as soluções apresentadas para diminuir o fosso entre a sociedade e os seus representantes, mas todas elas foram criticadas por desvirtuarem o princípio da proporcionalidade, tanto no sentido de proteger os grandes partidos e reduzir a representatividade dos pequenos partidos, ou o seu inverso. Na Europa, existem diferentes sistemas eleitorais entre a tipologia proporcional e mista, mas o que realmente é necessário é encontrar outros tipos de indicadores que melhorem a justiça na representação no Parlamento e que diminuam as assimetrias regionais, pois essas são as bases do afastamento dos eleitores dos atos eleitorais e da sua aproximação a ideias cada vez mais extremistas. O maior distrito do país elege hoje 3 deputados, sendo que este número está em risco a curto prazo porque continuamos a perder população.
A partir do momento em que a densidade populacional é o único critério de elegibilidade e de representatividade, o irrelevante peso político que temos torna-se ainda mais evidente. O nosso partido tem de assumir a responsabilidade de ajudar a encontrar uma solução para garantir o aumento do número mínimo de deputados a eleger em vários territórios do interior, como Beja, e torná-lo inalterável, independentemente da perda de população. O aumento do peso político na região vai fazer com que o poder central nos considere, ajudando assim a resolver o problema da baixa densidade populacional. Maior investimento é sinónimo de maior desenvolvimento. O PSD tem de nos considerar uma prioridade e não nos tratar com a insignificância que os outros nos têm tratado. Nós merecemos muito mais. Em Portugal, num sistema baseado apenas na proporcionalidade populacional, não podemos deixar de recordar os dados preliminares dos últimos censos de 2021, em que o nosso distrito tivemos municípios a perder quase 15% da sua população, sendo que o nosso Alentejo foi a NUT de nível 2, com a quebra mais expressiva de população, menos 6,9% face a 10 anos atrás. É fácil verificar que estamos a braços com um retrocesso populacional brutal e justamente corremos sérios riscos de ver ainda mais reduzida a representatividade parlamentar desta região quando ela mais precisa desse apoio. O Alentejo representa sensivelmente uma terça parte do nosso território nacional e, tendo por base os princípios da social-democracia, não podemos considerar digno que um terço do território nacional seja responsável pela eleição de apenas 8 deputados no Parlamento. Muito se tem dito sobre a relação entre a social-democracia e o desenvolvimento de Portugal, mas ao longo de mais de 40 anos de democracia, o desenvolvimento do interior do país, e especialmente o do Alentejo, continua irremediavelmente adiado. Queremos que o Partido Social Democrata se constitua como determinante na apresentação e construção de soluções para o interior do país, especialmente para o Alentejo, de forma a inverter os desequilíbrios territoriais que persistem e criar dinâmicas positivas nos diversos planos, sejam eles económicos, sociais e institucionais. A nossa matriz social-democrata coloca-nos numa situação privilegiada para criar mecanismos de combate às assimetrias e aplicar políticas que nos permitam reformar a democracia, alargar a participação cívica e promover a transparência dos processos políticos. O Alentejo, a ruralidade e o desenvolvimento sustentável. Como disse Sá Carneiro, idealizo um país em que um dia os idosos tivessem presente e os jovens tivessem futuro. Este é o país que todos os sociais-democratas querem e no qual se reveem. A estratégia de desenvolvimento para o Alentejo tem que comportar um triplo objetivo: ser economicamente eficaz, socialmente equitativa e ecologicamente sustentável. Estes são os 3 pilares do progresso sustentável de qualquer região que tenha como objetivo responder positivamente aos anseios das gerações futuras e que deseje promover a qualidade de vida de todos os que dela façam parte. O PSD deve ser consciente do seu legado neste âmbito, pois o seu passado político coloca-o na primeira linha de criação e implementação de políticas reformistas e promotoras de desenvolvimento. No Alentejo, estamos cansados de visões centralistas e parcelares que não contribuem para o desenvolvimento da região e o Partido Social Democrata tem o dever, assim como a responsabilidade, de pensar no país de forma global e na importância que a economia e a democracia têm no que respeita ao crescimento económico sustentável, principalmente porque estes 2 eixos têm um enorme significado no reforço da participação política e cívica dos cidadãos portugueses, em geral, e dos baixo-alentejanos, em particular.
a abordagem à economia territorial para o desenvolvimento das áreas rurais reside no reconhecimento do potencial dos seus recursos endógenos. Com certeza. A ação política do Partido Social Democrata tem de ter como objetivo claro a melhoria da competitividade local, de forma a permitir o renascimento de áreas anteriormente foram tidas como secundárias, mas que neste momento estão a apresentar novas dinâmicas económicas pujantes e de relevo. A falta da densidade territorial, ou seja, a colossal diferença entre as grandes cidades e as cidades de média dimensão e a falta de rede de transportes e vias de comunicação que contribuam para mitigar as desigualdades entre regiões são outros dos que destacamos também. Voltando especificamente ao nosso território, a estratégia de desenvolvimento regional que o PSD deve adotar para o Baixo Alentejo e, mais concretamente, para o distrito de Beja, deve ir ao encontro dos anseios das populações e, deste modo, a ação política no nosso partido, no que concerne a projetos e ideias estruturantes, deve ter como prioridades o seguinte: terminar a obra do IP8, cumprindo o Plano Rodoviário Nacional na região do Baixo Alentejo e fazer a ligação da autoestrada ao esquecido aeroporto de Beja. Concretizar a eletrificação do troço ferroviário entre a Casa Branca e Beja, pois o combate à interioridade numa região de baixa densidade passa muito pelo investimento e desenvolvimento da ferrovia. Estou mesmo já a terminar, peço desculpa. Concretizar a segunda fase do Hospital de Beja, há décadas adiado, modernizando espaços e equipamentos, criando dinâmicas para a fixação, bem como para a atração de profissionais de saúde. O desenvolvimento e sustentabilidade do aeroporto de Beja como principal eixo estratégico da região. Estimular o investimento e o desenvolvimento tecnológico da indústria e agroindústria, envolvendo entidades públicas. Promover e reforçar a criação de emprego e, sobretudo, o mais qualificado como fonte de fixação de pessoas. Devemos também olhar para o ambiente como elemento da coesão territorial, pois é evidente que em territórios de baixa densidade este campo é fundamental para atingir uma melhor qualidade e eficácia. Vou encurtar mais esta intervenção, despedindo, dizendo que só com um país pujante, justo e igualitário podemos aspirar a sermos maiores, melhores e, não menos importante, tornarmos naquilo que deveria ser a nossa obrigação para com as próximas gerações. Um país de oportunidades. Viva o PSD, viva Beja, viva Portugal!